Boa tarde a todos. Agradecendo, né, a espiritualidade desta casa, sejam encarnados e desencarnados que estão aqui para esse trabalho, essa tarefa. E, mais uma vez, bem-vindos. E agora nós vamos dar continuidade a esta harmonia do trabalho. Eu vou pedir ao Edson para fazer a leitura inicial. Irmãos, boa tarde. Primeiramente, agradecer, né, aos mentores da casa pela oportunidade que me é concedida de estar participando e contribuindo com a leitura preparatória. O livro é Filho de Deus, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles e psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. A lição, a número 26, e o título é Paciência em Ti. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima, que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia a calma, pois que enseja ao ser humano saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. Respeita o tempo, aplicando-o com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias, comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade. Assim, submetendo-se-lhes sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos, negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera no teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas e nem te apresses. Sem tardança, porém, com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência, conquistarás tudo após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. Que assim seja. Amém. Então, agora nós vamos voltar para o nosso quarto íntimo, para fazer a nossa prece inicial, agradecendo e pedindo à espiritualidade amiga e aos nossos mentores individuais que estão nos abraçando nesse momento, já jorrando toda a energia de amor necessária para a nossa cura, para os nossos intentos a qual viemos nessa casa de Jesus para nos curar, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. E para isso, precisamos compreender cada vez mais, entendendo que essa presença nos traz o alívio nas nossas almas e também a clareza dos nossos pensamentos, para que possamos conquistar as nossas virtudes, elaborando as nossas paixões gradativamente e buscando realmente essa virtude da paciência, que é necessária para nós mesmos, para a nossa harmonia e para o nosso equilíbrio.
Que Jesus, abençoando-nos sempre, prosseguiremos com esta paz. Que assim seja. E hoje quem fará a apresentação para a gente do estudo será o nosso companheiro conhecido, né, da casa, com certeza, e ele é tarefeiro, ele é palestrante, faz palestra em todas as casas, mas ele é tarefeiro da UEC, da União Espírita Cristã. E hoje o tema será Bem-aventurados Espíritos. Seja bem-vindo, Berta. Está com você a palavra. Boas tardes. Estamos bem? Que bom. Graças a Deus. Tem uma turma aí que está reclamando. As coisas estão difíceis. Eu estou Luiz Humberto e eu fui convidado por Fátima para estarmos aqui, para conversarmos nesse período de 50 minutos sobre a nossa interpretação de doutrina espírita. Tem alguém que está aqui na casa, na causa espírita pela primeira vez? O senhor? O senhor tem algum conhecimento, alguma informação? Já leu algum livro, alguma coisa de doutrina espírita? Já esteve em alguma casa espírita antes? Ah, tudo bem. Nós fazemos essa pergunta porque muitas vezes nós usamos palavras que fazem parte, né, do Pentateuco. Bonita essa palavra, né? Espírita. Eu sempre gosto de pontuar que eu sou alguém que já tive outras vidas e no decorrer dessas outras existências eu nasci em outros países, em outros continentes, etc, etc. Eu tive educação, tive informações, tive aprendizados, etc, etc. E hoje, quando eu me debruço na literatura, na teologia espírita, eu estou usando a meu favor o que eu adquiri durante os séculos, os milênios. Assim sendo, a interpretação que eu faço ao livro é de acordo com as minhas possibilidades, bem limitadas. Quero dizer que a melhor fonte de informação que nós podemos ter sobre doutrina espírita é nós mesmos, de forma individual, mergulharmos na literatura com a nossa capacidade, com a nossa potencialidade e, assim sendo, interpretando de acordo com nossas condições. Ok? Então, o que eu vou falar para vocês é aquilo que eu entendi. Fechando, gostaria que vocês pesquisassem, se informassem para ter a sua própria recepção. Fátima, eu passei para ela alguns temas e ela pediu e escolheu para que nós falássemos sobre bem-aventurados aflitos, de acordo com a visão espírita e a minha interpretação. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu pensei a primeira vez e trabalhei nesse tema, eu fiquei sem entender. Parabéns, você sofrem. Parece um paradoxo, um contrário. Bem-aventurado você que sofre, Edson. Parabéns, Lijamar, você sofre. Parece isso, bem-aventurados aflitos. Me parece que sem o mergulho da doutrina espírita, esse melhor. Me parece que sem mergulhar na doutrina espírita, fica difícil entender. Parabéns, você sofrem. Eu tenho uma interpretação da individualidade do ser. Eu tenho uma interpretação baseada
nas informações que o termo Chico Xavier nos passou, de que nós moramos num planeta maternal. Que nós moramos num planeta maternal, um planeta escola. A escola nos lembra os períodos que nós frequentamos e ali ficamos. As civilizações, nós somos, então, individualidades e cada um de nós teve o seu aprendizado de acordo com suas possibilidades. Deixa eu ser, assim, mais didático sobre esta individualidade. Uma vez, há algum tempo atrás, um senhor chamado Carlos conheceu o terno Cândido Xavier. Ele era terno, o Chico, né? Cândido também. E ele começou a andar na casa, a frequentar a casa, o movimento, e ficou interessado. Começou a fazer parte das reuniões do Chico, como colaborando na casa, trazendo uma vassoura, trazendo uma cadeira, limpando. Essas coisas que a frequência na casa nos dá. A presença na casa nos dá. Porque é na casa, casa, aonde nós sentimos e despertamos para a afetividade. A qualificação da afetividade. O despertar de nossas consciências emocionais. É bom chegar aqui e encontrar as pessoas, chamar o Adão pelo nome, a Fátima pelo nome. É bom rir com as pessoas, sorrir com as pessoas, se sentir querido e querer bem as pessoas. E o senhor Carlos transitava ao lado do Cândido Chico. Até que, em determinado momento, o Chico perguntou a ele: Carlos, me responda, da onde você tem saudade em silêncio? E ele fala: Chico, eu tenho uma saudade de lugares que eu nunca estive. Como, por exemplo, sim, eu tenho saudades da Boêmia e da Bavária, lá na Alemanha. Aí o Chico pergunta a ele: qual que você tem mais saudades? E ele fala, às vezes, da Bavária, às vezes, da Boêmia. Você só está lembrando de vivências que você teve no ontem. Em verdade, eu te digo que você já morou lá. Você tem experiências lá. Então você está buscando no teu adormecido, buscando no teu inconsciente memórias que chegam fracionadas até você para mostrar-te a individualidade. Você é um corpo e, nesse momento, quem administra esse corpo é a tua conjuntura espiritual. Quando nós chegamos, alguns dias atrás, na doutrina espírita, era muito comum nós recebermos umas mensagens espíritas assim na porta. Um papelzinho com a mensagem de Meimei, um papelzinho com a mensagem de Emmanuel, né? André Luiz, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Então a gente chegava, né? Nesse período nós fazíamos muitas campanhas em porta de supermercado, pedindo alimentos, que as casas faziam esses trabalhos, né? E quando nós fazíamos essa solicitação, a gente deixava para as pessoas uma mensagem, né? Era muito farto isso nas casas espíritas. E a gente conheceu esse trabalho, a gente já participou desse trabalho outro dia.
Mas esse trabalho foi criado pelo senhor Carlos, esse que eu citei da individualidade. Porque o senhor Carlos, ele trabalhava com gráfica, e ele mostrou uma ideia para o Chico, e o Chico absorveu e distribuiu. Então, as casas espíritas passaram a fazer o mesmo. As primeiras mensagens espíritas distribuídas, né, eram feitas pelo senhor Carlos, esse da Bavária e da Boêmia. Trabalhando mais um pouco na individualidade, me permitam. A maioria das pessoas que frequentam o movimento espírita aqui no estado do Espírito Santo já devem ter lido ou visto o filme ou a peça teatral chamado Nosso Lar, de André Luiz. O grupo na qual André Luiz traz o nome dele como frente, chamado Nosso Lar, e o nosso Chico, o Xavier. Alguém lembra da profissão de André Luiz no mundo espiritual em Nosso Lar? Alguém lembra qual é a profissão dele? Sim? Qual a profissão dele? De André Luiz? Lembra? O personagem André Luiz, ele desencarna, volta para Nosso Lar, e lá ele tinha uma profissão. Qual era? Oi? Sim. Sim. Olha a precisão. Muitas pessoas, quando eu faço e fiz essa pergunta durante muito tempo, lembraram que ele era médico. Não era, não. Foi. Quando ele estava travestido com essa capa fisiológica aqui encarnado entre nós, ele era um profissional da área de medicina. Um profissional da área de medicina. Quando ele chega às câmaras de Nosso Lar, ele dá um carteiraço. É normal. Dá um carteiraço, sabe quem eu sou? Não. Mas posso investigar no teu pretérito. Não deixem, por favor. Você vai ter uma decepção. E aí ele descobre que ele é apenas um colaborador e que ele estava atrasado em relação àquela medicina em aproximadamente 80 anos. Isso sou eu. Eu estou apenas Luiz Humberto. Amanhã eu vou desencarnar. Vou fazer meu óbito, essas coisas assim, normais. O meu corpo físico, como todas as coisas que eu toco, como todas as coisas que eu vejo, vão desaparecer. Se vocês vierem aqui daqui a 500 anos, essa casa não existe mais. Vai ter uma casa maior, vai ser uma outra construção, vai ser uma residência, eu não sei. Mas vai mudar. Tudo que é da matéria transforma-se. Tudo. Nada eu vou perpetuar. Ou seja, eu estou numa viagem. Eu vim mergulhar na placenta. Eu vim aqui. Eu desci de um trem. Tem uma psiquiatra que fala sobre isso, eu acho interessante. Quando perguntaram a ela, essa jornalista, professora de psiquiatria aqui no Rio, perguntaram a ela o que era a vida. E a Ana falou assim: a vida, para mim, é como se eu estivesse vindo num trem. E eu olhava para as pessoas que ali no trem estavam, e eu sabia que aquelas pessoas eram comuns a mim. E eu sentia muito prazer de estar com aquelas pessoas nessa grande viagem. E eu estava feliz, eu estava em paz, eu me sentia muito bem. De repente eu percebi que o trem buzinava, diminuía a velocidade, e eu vi de longe uma estação. E alguém disse para mim: levanta, desce, chegou a tua estação.
E ela conta, e eu olhei, não sabia o que fazer, e perguntei, aonde eu vou? Ah, você vai descer. Mas eu vou fazer o quê? Ah, esquece, você vai aprender um monte de coisas. Mas como é que eu faço? Salta na placenta. Você vai ser gerada. E depois? Depois a gente passa aqui de volta e te busca, e te leva para casa de novo. Você vai viver uma experiência. Quando ela me fala isso, eu ouço ela interpretar dessa forma, eu percebo, e ela não é espírita, não tem essa visão reencarnacionista que nós, aproximada, eu vejo o que eu estou fazendo aqui agora para falar sobre a individualidade e, graças a Deus, eu tenho aflições, e muitas. Eu queria dizer que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é: não vim destruir a lei. Eu não tenho nada a ver com isso. Jesus fala, eu não vim destruir a lei. Ele está dizendo, a lei foi feita, eu não estou aqui para destruir nada, eu não vim mudar nada. O segundo é, meu reino não é desse mundo. Ou seja, eu estou vindo de outro lugar. Isso não tem nada a ver comigo. O terceiro, há muitas moradas na casa de meu pai. Eu não tenho nada a ver com isso. O quarto, ninguém pode ver o reino dos céus, olha que é plural, é mais de um. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, novamente. É uma lei. Eu não tenho como alterar isso. Apenas me esclarece. Mas o quinto capítulo, ele diz assim: bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Aí sou eu. Bem-aventurado é você, Humberto, que é aflito, que tem aflições, que tem dor, que sofre, pois você será consolado. Como é que eu faço isso? O Edson vai me explicar. Eu levo ele para ele. Bem-aventurado os aflitos. Pode traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o descanso. Vocês viram? Depois do trabalho, terão o descanso. O trabalho que ele se refere não é o trabalho em que nós buscamos o nosso sustento. A forma que eu devo trabalhar é ter agora comigo tudo que eu tenho, que é material didático para o meu crescimento. As coisas que chegaram em minhas mãos, a minha fortuna, a minha beleza, o meu lado intelectual, a minha vivência, as minhas relações, as coisitas que eu guardo e escondo, os segredos que eu omito, é material didático para eu qualificar os meus sentimentos. A doutrina dos espíritos trouxe até as minhas mãos, e lembrem-se, é a minha interpretação, farta literatura para que eu mergulhasse na literatura, aprendesse e vivenciasse. A doutrina dos espíritos não é quantitativa.
Hoje tem 50, amanhã tem 100. Não! Ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Não é quantitativa, é qualitativa. É eu comigo mesmo. Quando eu me relaciono com você e com você, e essa relação tem aflito, tem espinhos, tem problemas, ótimo! Pois é através das provas da vida, que eu vou chamar de provas de Dona Vida, que eu vou aprendendo. Lembrem-se que eu coloquei no início que o Cândido Xavier vai chamar o planeta Terra de escola maternal. O que você faz na escola? E no final do ano na escola? A professora não dá a prova, os exames, etc., para você trocar de período, trocar de ano? E se você não consegue? Você repete. Assim é com a encarnação. Se você não qualificar o que você veio aqui qualificar, repete a reencarnação. Simples assim. Você morre, reencarna, até você vencer as tuas etapas. Bem-aventurados os aflitos, nesse ponto de vista, é aprender a resignar o caminho da minha salvação ou liberdade. Bem-aventurados os aflitos é a minha busca, está ali no Evangelho, é a minha busca da sublimação. Quando eu leio o material da doutrina espírita, quando eu convivo com você, quando eu me alimento, quando eu trabalho, quando eu estou na vida material, eu estou em um alicerce, em uma plataforma para qualificar os meus sentimentos. Bem-aventurados puros de coração, eles verão a Deus. Os puros de coração, Jesus. Tudo o que eu tenho agora é material didático para que eu possa estudar e qualificar os meus sentimentos. Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados a partir do momento em que você, Humberto, qualificar os seus sentimentos. Porque a partir do momento em que eu deixo de ter apenas a cultura e passo a ter o saber, a sabedoria, eu me liberto. A dor do desemprego, a dor da enfermidade, a dor do desconhecer, a dor de não ter aprendido a amar. Como assim? Olha, eu já ouvi pessoas dizendo assim, é engraçado, mas nessa vida eu não encontrei o meu grande amor. Eu tenho uma palestra que fala sobre isso, meu grande amor. Nessa vida eu não encontrei. Você procurou? Procurei. Eu tive um monte de gente, me relacionei um monte de vezes, mas eu não encontrei meu grande amor. Aí eu pergunto à pessoa, mas você construiu a base? Que base? Eu digo, como você vai ter um amor se antes de ter o amor, você não criar a sustentação, respeito e admiração? Como você vai amar alguém se você não respeitar e admirar? Não vai. Mas eu acho que não encontrei. Por quê? Você está esperando que caia do céu? Lá cai muita chuva. Ou então está esperando a Globo que te dê isso? Ou Hollywood, ou os filmes, os livros? Agora você vai ter somente, reclamem com o Chico, o seu amor possível. Meu amor possível? Sim, é o amor que eu tenho com você, na qual nós somos companheiros de jornada e eu aprendo com você, você aprende comigo, principalmente a apararmos as nossas arestas. Na prática, é apararmos os nossos espinhos que deixamos caído por aí. Bem-aventurados aflitos são aqueles que compreendem o exercício que estão passando e observar nesse exercício
Ali está a salvação, ou seja, a liberdade. Não é que eu não vá ter dor, não é que eu não vá chorar, não é que eu não vou sentir saudades, não é que o desemprego, a necessidade vai me apavorar. Não é isso. Não é aceitação, é resignação. Nesse momento, eu estou passando por essa experiência difícil. Eu preciso experienciar. Vou olhar o relógio aqui, que hoje a gente atrasou o início. Tem uma colocação do Haroldo Dutra, que eu gosto. Que ele conta um episódio, quando ele esteve muito doente, muito enfermo, que ele tinha 3 ou 4 hérnias e tal. Ele gosta de hérnias. E ele tinha um monte. Então, ele estava no hospital e não conseguia sair da cama. Ele tinha que sair da cama, mas estava muito difícil, as dores eram enormes, a medicação não era o suficiente. E chega um dia que ele pega e resolve, no desespero, pede para a mulher dele, me ajuda, eu tenho que sair dessa cama, mas você não consegue nem se mexer. E ele acaba levantando e começando a caminhar pelo quarto. E ele diz, com a ajuda de alguma coisa, deve ser uma bengala, uma cadeira, não sei, diminui as suas dores em 10%. Mas, meu Deus, eu vou ficar caminhando agora o tempo todo que eu ficar no hospital. Porque se eu deito, dói. Aí ele foi até a porta e, atrevido, resolveu ir no corredor. E saiu caminhando no corredor do hospital, lentamente, apoiado, e ele chegou em frente a uma enfermaria. Quando ele chegou, ele falou, estou cansado, eu vou sentar um pouquinho só, porque vai voltar a dor. Ela já aliviou 10%. Aí ele diz que senta numa poltrona e encosta a cabeça. E fala, meu Deus, a dor diminuiu. Naquele momento, a minha dor diminuiu aproximadamente 40%. E eu pensei, não saio mais daqui. Vou dormir aqui, não me mexo daqui, vou comer, fazer tudo aqui. Eu não quero mais voltar para o quarto, eu quero ficar aqui. E ficou e fechou os olhos. E disse para a esposa, que o acompanhava, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu ficar quietinho aqui, que está me dando um sono danado. Danado é por minha conta. Aí ele encosta a cabeça, começa a cochilar, aí ele percebe o afastamento parcial da sua conjuntura espiritual do corpo físico. Aí ele percebe aquele período que acontece conosco quando nós dormimos à noite. Às vezes a gente não tem impressão que está caindo, assim, alguma coisa assim. É isso que ele sente. E ele consegue perceber a dualidade. Os espíritas chamam, nós espíritas chamamos isso de desdobramento. E ele percebe. E ele diz que quando ele percebeu isso, tinha alguns vultos ao lado dele. E ele disse que quando percebeu isso, aqueles vultos que ele observava pareciam ser pessoas agradáveis, boas, amigas, que o amavam. E ele se sente muito bem e pensa, eu não vou voltar para o corpo, não. Vou ficar aqui. Aqui está melhor que lá. E fica olhando, olhando, mas ele diz que não vê nitidamente a face dos espíritos que ali estavam. Aí, de repente, depois de alguns minutos, um chega para ele e diz assim, o que você quer que a gente faça? Aí, quando ele foi falar, o espírito disse, calma. Pensa bem no que você vai dizer. O que você quer que a gente faça? E ele pensou, pensou, pensou e disse, me ajudem a voltar para o quarto? Porque ele vai dizer que essa colocação, o que queres que eu faça? O mentor espiritual, os amigos espirituais. Você quer que eu tire a tua dor? Você quer que eu tire a tua experiência? Você quer que eu tire o teu aprendizado? Você quer que eu furte de você a possibilidade de liberdade? Pois a tua liberdade só vai acontecer depois que você vencer essa etapa.
depois de você vencer essas experiências. É isso que você quer? Você quer que eu atrase a tua vida? Você quer reencarnar de novo na mesma condição? E isso é a tua liberdade. Ele diz que ele percebe isso. Então, ao invés de dizer, você pode me curar? A medicina já está fazendo tudo. Você está encarnado, ela está cuidando do teu corpo. Ao invés de gritar, me curem, ele diz, me levem para o meu quarto. E desperta. E diz para a esposa, você pode me conduzir ao meu quarto? E vai. Bem-aventurados os aflitos, pois serão confortados. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas a gente tem um argumento muito forte. Nós costumamos dizer que o momento é contrário, que esse momento em que nós vivemos é muito difícil, porque essas experiências, se fossem vivenciadas hoje por nós, por certo, seria muito complicado. Se nós mexermos na literatura espírita, se nós mergulharmos na literatura espiritualista, se nós mergulharmos e encontrarmos Abraão, Isaac, Ismael, 3.800, 4.000 anos atrás, e formos ter uma conversa e uma observação com eles, nós vamos perceber como já era difícil naquele tempo. Eu preciso ter um filho com você, eu preciso de um varão, eu preciso de um varão aqui, um varão ali. Como os conflitos eram difíceis, como era complicado para eu te respeitar e te admirar como meu irmão. Como a fúria em mim, o primitivismo em mim, andarilho do tempo, predominava. Até que Abraão, sabendo que tinha que escolher o filho, vai escolher Isaque, que expulsa Ismael e manda ele lá para a ponta da fruta. Manda ele para lá e ele tem que levar a mãe dele. E lá Ismael vai viver num casébrio muito pobre, muito pobre. E a pobreza naquela época, no Egito, era pobreza mesmo. E lá ele sustenta a mãe. E lá ele faz os amigos. E lá naquela aflição, sem reclamar, Ismael faz o seu roteiro de luz. Mesmo sem ouvir a frase ainda que brilhe a vossa luz, Ismael sente em si aquilo que o professor Jorge Andréa, psiquiatra, vai dizer. Trazemos dentro de nós, durante todo o sempre, verdadeiras ilhas crísticas. Ismael vive. Quando ele está na fase final de sua existência, na qual ele qualificou os seus sentimentos, porque já trazia em si uma noção da plenitude da vida, uma vez vida, sempre vida. Francisco de Assis falava isso. Eu tenho a impressão que a vida é como trocar de camisa. Eu saio, trabalho, volto, tiro essa camisa e ponho outra. Então, nesse momento, ele já com esse princípio, com essa raiz, com esse embrião dentro dele, ele fez esse trajeto. E quando ele estava perto do final, eis que aparece o afortunado para os homens, Isaque. Abraça-o e pede perdão por ter expulso ele da casa de Abraão, ter conspirado para que ele e sua mãe fossem expulsos. E de lá eles foram. Eis que Ismael o abraça e diz: eu não posso desculpar-te, porque eu não fiquei magoado. Eu te entendi. Eu tenho que te perdoar se eu me sentir ofendido. Se eu não fiquei ofendido, eu fiquei sóbrio, eu não tenho que te perdoar. A mágoa não está em mim.
Quando nós mergulhamos na literatura espírita, viajamos até o ano de 1952, eu não estava encarnado, isso é só uma viagem na literatura. Nós vamos perceber, pela mão do terno Cândido Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós vamos perceber o descobrimento do Brasil. Nós vamos perceber a construção do Brasil. Nós vamos perceber o convite do Rabboni, nosso Senhor Jesus o Cristo, na infância, o Shoah, a chamar alguém para dirigir o nosso país, o Brasil. Eis que ele manda chamar o espírito de Ismael. É uma surpresa. Ismael é levado até o mais alto, a casa onde habita nosso Senhor Jesus Cristo. Ao chegar, ele surpreso, Jesus diz a ele: Ismael, meu filho, chamei você aqui porque tenho um trabalho para você. Nós teremos em breve na Europa uma nova leitura do meu evangelho. Não mais as leituras transformadoras que os homens fizeram, mas uma releitura daquilo que eu falei há quase 2000 anos atrás. E tu serás o responsável por isso. Eu, Senhor, sim, eu estou convocando você para voltar ao Brasil, a pátria do Cruzeiro, pois daqui a tantos anos, está visualizando 500 anos à frente, lá será implantado o meu evangelho. Ele vai nascer e migrar da Europa para lá. E eu, Senhor, sim, mas eu não tenho patrimônio. Eu estarei contigo. Durante todo esse período, quando tu marcares uma audiência, tu estarás comigo, porque eu te amo, eu estarei contigo. Mas, Senhor, eu não sei por onde começar. Lembra-te de Abraão? Lembra-te de Isaac? Você optou pelo perdão incondicional. É por isso que você vai para lá. Basta que você leve aquilo que você carregou em você. A liberdade, a humildade, Deus, Pai e caridade. Essa é a tua bandeira. E lembre-se, sempre que você precisar, você estará comigo. E é assim que nós descobrimos a espiritualidade, conduz o descobrimento do Brasil, segundo o Cândido Xavier. Durante esse período, nós temos o Brasil. Durante esse período, nós vamos observando o Brasil. E hoje nós olhamos o Brasil. As notícias nos dão a informação que somos talvez o país mais corrupto do mundo. O país aonde tem uma das maiores quantidades de malfeitores. Eu, um outro dia, fiz um comentário que hoje eu não vou repetir. Bom, eu não sei por que colocar o nome do livro de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Deveriam ter colocado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vírgula, Hospital Psiquiátrico. Ponto. Deveria ser assim. Mas eu não entendo. Eu não entendo. Até que um tempo atrás, Ismael, vendo aquelas coisas que nós fizemos lá na escravidão, conosco mesmo,
Só que estávamos na experiência de uma outra pele, de uma outra farda espiritual. E ele vai estar com Jesus e diz, Senhor. E Senhor diz, quais são as novidades, Ismael? São poucas, Senhor. O que, Ismael? Senhor, não estou dando conta. Eu preciso da sua ajuda. Pode contar comigo, Ismael. Mas, Senhor, o que está acontecendo é que eles fizeram. Os homens fizeram na tua pátria, na pátria do Evangelho, na pátria do Cruzeiro, os homens fizeram a escravidão novamente. Eles estão matando, subornando, seduzindo, violentando os seus irmãos, Senhor. Eu não estou dando conta. Ah, vamos ajudar. Graças a Deus. Como, Senhor? O Senhor vai me ajudar? Fique tranquilo. Esse fique tranquilo não é Jesus, sou eu. Fique tranquilo. Nós vamos mandar para você o Evangelho. Oh, que bom. Nós vamos mandar para você de imediato todos aqueles que se envolveram na Revolução Francesa. Senhor, tem mais. Nós vamos mandar todos aqueles que mataram na noite de São Bartolomeu. Mas, Senhor, não vai dar conta. Não te preocupa, serão eles que levarão a boa nova. Mas, Senhor, não dá, não vou dar conta. Não te preocupe, eu estarei com você. E vai me dizer a dona Ivone do Amaral Pereira, talvez uma das médiums, segundo o Alcindo, mais importante que o Brasil já teve depois do Cândido Xavier, que mais de 2 milhões de espíritos vieram para o Brasil. Esses espíritos que participaram da Revolução Francesa de forma ativa, da noite de São Bartolomeu de forma ativa. E a beleza é que esses homens, na época de hoje, estão trabalhando pelo Evangelho nas casas espíritas. Porque a maioria das pessoas que estão nas casas espíritas, segundo a dona Ivone do Amaral Pereira, é pessoa da França. É por isso que eles dizem assim, eu acho tão bonita a língua francesa, queria tanto aprender. Busca aí dentro. Quem mais, Senhor? Ué, os políticos de hoje. São tudo parentes seus da Revolução Francesa. Quem mais, Senhor? Os empresários, que veem lucros abusivos em tudo. São eles, os enfermos. Brasil, coração do mundo, a pátria, o hospital. Não é a pátria da soberba, não é da pátria dos pregadores, dos falantes, dos expositores, dos padres, dos pastores. É a pátria na qual cada um de nós vai ter que vivenciar o convite à resignação. É eu com a minha experiência, bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Foi assim que nós entendemos. O livro de Ivone do Amaral Pereira chama-se Nas Voragens do Pecado. Bem-aventurados aflitos é um convite à resignação. Olhem Paulo, sinto dor. E ele era apedrejado, vocês já sabem. Mas não me desespero mais. Somos convidados a cristificar. Chico, parem de falar em Jesus. Parem. Iniciem um processo de vivenciar Jesus. Esse é o nosso convite. Vai nos lembrar, Emmanuel, que é preciso vencermos, vai dizer ele, adestrarmos os dragões de nossa alma. Vai dizer que é preciso
eu vencer as limitações do Humberto e buscar a minha verdade, o meu sim, o meu não, é preciso adestrar esses vulcões, esses dragões, essas feras que me destroem. É preciso que eu venha adestrar a máscara, o ego, o egocentrismo representativo que eu coloquei no meu rosto para me apresentar à sociedade, como diz Sigmund Freud, para chegar até a sociedade com uma cara bonitinha, arrumadinha, mas por dentro um porão. Eu preciso educar o meu ego. É para isso que eu estou aqui. Eu tenho que ter e buscar a resignação. Eu tenho que ser um completista. Completista na literatura espírita são aqueles espíritos que reencarnam para ter 50, 100, 30, 20 anos e conseguem. Porque a maioria, falida nos sentimentos, traz do íntimo de seu ser, do seu espírito profundo, trazem as necessidades da enfermidade e, assim sendo, são aquilo que nós chamamos na literatura espírita de suicidas inconscientes. Nós estamos aqui para vencer as nossas limitações. As nossas limitações é fazer um planejamento existencial. Mas chega de perguntar: o que eu quero dessa vida? A vida não é física. Eu sou um espírito. Eu preciso dar um pouquinho. Ela mandou finalizar. Eu adorei. Aproveitar a vida. Que vida? Bom, eu estou dizendo que eu tenho 67 anos. 67. Estou indo aqui. Eu tenho até medo de passar ali. Eu vim de carona com a Lili. Quando eu... Aí eu descobri para onde ela estava indo. Quando eu passei ali na frente, eu fechei os olhos. Fiz assim. Ela não viu, mas eu fiz. Eu não quero enfrentar aquilo, não. Isso não é vida. A minha vida é espiritual. Eu, nesse momento, preciso, porque sou co-criador, eu sou um co-criador. Quem criou esse perispírito, essa conjuntura espiritual, fui eu. Eu sou espírito. Estou tendo espírito. E agora, eu vou morrer. Eu vou ali para o cemitério. Assim sendo, essa vida física extinguiu-se. Assim sendo, eu vou reencarnar daqui a tantos anos. Assim sendo, eu vou ter que construir um novo perispírito. Assim sendo, eu vou levar para o próximo perispírito, pela próxima existência, tudo o que é necessário do material didático que eu tenho à minha volta. As provas que eu estive agora na Dona Vida, as enfermidades, as substituições, os abandonos, as traições, etc., etc., que eu não soube sublimar, vai ficar na minha alma, no meu espírito, no íntimo. E na próxima existência, no meu próximo perispírito, eu terei de vivenciar a experiência. Bem-aventurados aflitos, sou eu que já reconheço que eu preciso, nesse momento, qualificar os meus sentimentos. Quando nós mexemos, quando nós observamos a literatura cristã, a literatura espírita, por Chico, por Humberto de Campos, nós percebemos apontamentos. Nós percebemos que um dos maiores homens, ser hominal, espírito não tem sexo, mas na condição masculina, um dos maiores homens que nós conhecemos foi Saulo. Saulo, que tinha o poder de vida, era o mais bonito, era o mais belo, estudou na Grécia, ele tinha o poder de vida sobre todas as pessoas. Morre, vive, morre, vive. Saulo era o homem mais desejado em Roma pelas mulheres, era o homem mais invejado pelos homens em Roma. Trânsito livre em tudo que era lugar. Saulo, um dia,
recebeu a visita que se estendeu por alguns anos. Por que você me persegue? E ele, naquela escuridão, sai, vence os seus dragões internos e migra para a condição de Paulo. Na condição de Paulo, começa a divulgar o Cristo. Imediatamente, aquele homem amado, adorado pelos homens e mulheres de Roma, passa a ser o ridículo, passa a ser o idiota, passa a ser o louco. Ele era espancado, cuspiam no rosto dele, apedrejavam ele na rua, depois que ele se tornou Paulo. E ele vai vivenciar aquilo que ele aprendeu. Ele venceu as suas más tendências. Mas não podemos esquecer, esse foi o homem da maior mulher que fez a maior revolução interior que nós temos notícia. Chamava-se Miriam de Magnol. Chamava-se a perdida de Magdala, também chamada de prostituta, Maria de Magdala. Ninguém fez mais do que ela. Ela, na juventude bela, 17, 18 anos, foi violentada. Como violentada, ela saiu do mundo afora, a condição que nós chamaríamos hoje de uma moça de programa. Saindo do mundo afora, ela se prostitui para sobreviver. Mas ela era uma mulher inteligente. Então ela começa a ficar rica, pois ela não se prostituía com os homens comuns, só com os líderes, homens que tinham fortunas, mas era desprovida do amor. E ela adquire muita fortuna, muitos escravos, muitos cavalos, mansões, propriedades, e era, em Roma, a pessoa que mais tinha mirra, perfume francês. E um dia, ela está passando, carregada por alguns escravos, naquelas, eu não sei como é que chama, aquelas cadeiras que as pessoas sentavam assim, e era carregada, e alguém grita na janela, me dá uma esmola, me dá uma esmola. E ela, de tanto ouvir aquilo, abre a cortina da janela e joga uma moeda de ouro. Ela nem sabe quem é. E o mendigo, a pessoa pega e sai gritando, não para de gritar, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aí ela manda os homens pararem, os escravos, parem. É o quê? Eu já te dei a moeda, não precisa gritar mais. Ele disse, não, muito obrigado, eu preciso dessa moeda. Para quê? Então come. Não é para comer. É porque eu sei de um homem que pode curar a minha lepra. E eu vou fazer uma viagem para cuidar da minha lepra. Então eu vou utilizar essa moeda. Aí ela disse, isso não existe. Ninguém cura lepra. E ele disse, mas eu vou procurar ele para ver se ele cura a minha lepra. Eis que ela sorrindo, a bela Miriam de Magnol, sorrindo, diz, vá. Se você conseguir, me avise. Avisarei, porque se a senhora também tiver lepra, ele vai curar. E Miriam diz, a minha não. A minha lepra não pode ser curada, porque a minha lepra é da alma. Fecha a cortina e vai embora. Passado algumas semanas, alguns meses, ela ouve na frente de uma das casas que ela estava uma gritaria. Eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. Uma gritaria, um ruído, um movimento enorme. E ela fica assustada. O que é isso?
Aí as empregadas, servas, dizem, não, é um homem que quer entrar aí de qualquer maneira. Já mandei os escravos tirar ele daqui. Nisso invade a casa um homem correndo, seminu, e os escravos correndo atrás dele, os guardas, para prendê-lo. E ele grita para ela, se jogando aos pés dela, eu consegui. Ela fala, quem é você? Eu consegui, eu vim dizer para a senhora que mandou eu vir aqui. Quem é você, ô louco? A senhora me deu uma moeda para que eu pudesse procurar o homem que cura a lepra. E ele curou a minha lepra. Ah, eu lembro disso. Ele curou a minha lepra. Eu sei. Mas a senhora disse que se eu o encontrasse, eu deveria chamar a senhora para a senhora ir lá. E ele está ali. Não, não, não. É muito para mim. Não. A senhora disse, eu acreditei na senhora. Mas eu não vou, a minha lepra é da alma. Mas não custa nada. Ele não vai lhe cobrar nada. E ela, na dualidade, tá bem, eu vou lá com você. Pega as suas coisas e segue. Não sei, mas eu comecei mais tarde. Juro. Eu comecei mais tarde. E ele pega e vai e ela o segue. Ela o segue até que eles chegam na casa de Simão. Mercado financeiro. Na casa de Simão, eles chegam, ela chega, abre a porta e vê uma quantidade de homens ali sentados. E ela olha para todos eles e imediatamente Simão levanta para expulsá-la. E ao mesmo tempo que ele levanta para expulsá-la, ele percebe que não podia fazer isso porque ele era devedor dos favores dela, como quase todos aqueles que estavam ali dentro. Eis que ela olha e vê o Rabone. Ela começa a chorar. Ela chora. Ela chora. Aí ela vai até ele, a um soluço, se joga aos pés dele, suas lágrimas ela usa para limpar os pés dele, beija os pés dele e joga mirra aos pés dele. E ele olha, Simão se altera e ela diz, você tem todo o meu amor. E ele diz a ela, ainda não chegou a hora. E ela baixa a cabeça e sai. E Simão diz, nós precisamos conversar. E ele diz, hipócrita, quando eu cheguei na tua casa, não me desse um beijo? Era normal. Não me trouxesse a bacia com água? Era normal, por causa das terras. Não me desse um escravo com uma toalha? Era normal. Hipócrita. E vai embora. Lembrando a ele que ela o tinha amado no gesto carinhoso e fraterno. E ela fica além dos 200 seguidores que ele tinha. E ela abandona tudo, doa tudo, absolutamente tudo que ela tinha. Depois de doar tudo, ela pega as sandálias, as roupas que ela tinha, na época que era menina, moça, violentada, e vai morar na rua. Só que agora, nas casas, cavernas de leprosos. Lá, a bela Miriam começa a ir até Jesus, mas não chegava, ficava à distância. Falava com Maria de Cusa, falava com Maria de Nazaré, com João Evangelista, mas não chegava perto do Cristo, porque era a perdida de Magdala. E ela ouvia e levava aos leprosos, ouvia e levava a boa nova aos leprosos. E assim, na crucificação, ela estava ali chorando ao lado da mãe. E assim, ela fica velha e envelhece, leprosa. Até que um dia, ela sente uma solidão profunda e resolve sair para o mundo de novo. Aí ela vai caminhando
segurando nas paredes. De repente, ela sente um vigor, abre os olhos e observa o corpo dela está caído. Quando ela percebe o corpo dela caído, ela não entende. Mas ela se sente rejuvenescida, menina ainda antes da violência humana. Nesse instante, ela ouve um ruído. Ela não sabe quem é. Ela percebe um vulto. Ela não percebeu que morreu, que desencarnou. E o vulto se aproxima, e ela se sente mais viva, mais vibrante. Eis que ela olha e fala: Jesus! Jesus! E corre ao encontro dele e se joga aos pés dele. E ele pega e a levanta pelas mãos e disse: eu vim te buscar com todo o meu amor. Essa mulher, Emmanuel vai chamar de a Virgem do Evangelho. Joana de Ângeles vai dizer: ninguém fez uma reforma íntima tão grande e uma renúncia tão grande no mundo que nem a Bela de Magdala. Maria de Magdala estava no mundo dos aflitos. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados e confortados. Muito obrigado.